Olá, esse é o nosso desafio bíblico. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano e hoje vamos começar mais um livro da Bíblia, livro de 1 a Reis. Vamos meditar no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de 1 a Reis. O livro de 1 a Reis, 2 Reis, assim como 1 e 2 Crônica, nós não temos um autor assim definido. Tanto para os judeus como para os cristãos, muitos indicam que Jeremias possa ter sido o autor desse livro. Uma certeza nós temos que esse livro, 1 Reis e 2 Reis, que na Bíblia judaica é um livro só, e na nossa Bíblia está em 1 Reis, 2 Reis, ele foi escrito no período do cativeiro da Babilônia. Então, esse cativeiro da Babilônia, que nós vamos ver lá na frente, aqui no Velho Testamento, nós vamos chegar lá no período do profeta Jeremias, e é nesse período que esse livro é escrito. Vamos lá, vamos meditar no capítulo 1. O capítulo 1 é o momento onde Adonias se declara rei de Israel. Adonias, ele é filho de Davi, e aqui no verso 1 ao verso 10, olha o verso 1. Quando o rei Davi envelheceu, esse rei que é a grande referência na monarquia de Israel, quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançado, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Olha o interessante, Davi estar velho, envelhece, e é muito interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, Lucas, o autor de Atos, vai nos falar sobre Davi. Há um texto que quando chegar no Novo Testamento, com certeza eu vou trazer à sua memória, onde Lucas vai dizer assim, e Davi, cumprindo o seu propósito na sua geração, ele adormeceu. O rei Davi envelheceu, já de idade. Interessante que a Bíblia vai nos dizer de forma tão clara que quando nós chegamos, e isso é muito claro, quando nós chegamos na idade bem avançada, isso é sinal da bênção de Deus. Eclesiastes capítulo 7, a Bíblia fala que se formos tolos ou se formos maus, vamos morrer de forma precoce. A Bíblia, nos 10 mandamentos, tem honra pai e mãe para que prolongue os seus dias. Ou seja, a Bíblia é muito clara no que nós podemos aumentar a nossa expectativa de vida ou nós podemos diminuí-la. O nosso comportamento, a maneira que vivemos, faz toda a diferença. E a Bíblia ela mostra que quem morre numa avançada idade, algumas expressões na Bíblia, dependendo da tradução, ditosa velhice, é sinal da bênção de Deus sobre essa pessoa. E aqui nós vamos ver que o filho de Davi, Adonias, ele vai se autoproclamar rei com apoio de Joabe e do sacerdote Abiatar, mas sem aprovação de Davi. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque Joabe é o comandante do exército de Davi. E se você avaliar a vida de Joabe, no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, aqui em 1 Reis, você vai perceber que Joabe, ao longo do tempo, vai dando sinais da sua traição a Davi. E aqui nós vemos Joabe apoiando Adonias. Pastor, mas Adonias não era filho de Davi? Sim, mas não era o escolhido para o trono. E nós vamos ter também o sacerdote Abiatar. Esse acontecimento ele é muito importante para que uma nova geração, uma nova família de sacerdotes seja levantada. No verso 11 ao verso 27, nós temos Natã, o profeta, o mesmo profeta que vai confrontar Davi no seu pecado. Nós temos Betseba, mãe de Salomão, que vão alertar Davi sobre as ações de Adonias. O que nós estamos vendo aqui é um momento de sucessão, e todo momento de sucessão em uma monarquia, em uma empresa, é um momento difícil. Mas do verso 28 ao verso 40 do capítulo 1, nós encontramos Davi reafirmando sua promessa de fazer Salomão seu sucessor. E ordena que Salomão seja ungido e proclamado rei. E aí nós vamos no verso 41 ao verso 53. Adonias teme por sua vida, mas Salomão promete poupá-lo, contanto que ele se comporte lealmente. O verso 30, para mim, é o verso-chave do capítulo 1, que diz assim: certamente, como jurei por Deus, o Senhor de Israel, dizendo, Salomão, teu filho,
reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim certamente farei nesse dia. O que eu vejo aqui, e para terminar o capítulo 1, para a gente ir para o capítulo 2, eu quero deixar para você, eu destacaria aqui a importância da obediência à vontade de Deus e a liderança legítima estabelecida por ele. Porque já havia esse apontamento da parte de Deus, que quem seria o rei seria Salomão e não outro filho de Davi, né? E aí vemos Davi compromissado até no final da sua vida, e isso é muito lindo. No final da sua vida, Davi está comprometido com a ordem de Deus, com um compromisso de seguir aquilo que Deus havia determinado. E aqui nós temos um exemplo muito claro de como uma sucessão ela é difícil, mas depende muito do posicionamento de quem tem que fazer essa sucessão, como Davi fez. Vamos para o capítulo 2? O capítulo 2 são as instruções finais de Davi a Salomão. Instruções essas, se você quer entender melhor sobre essas instruções, você precisa ler também o livro de Provérbios, aonde agora Salomão vai falar das instruções que o seu pai trouxe. Por exemplo, Salomão vai falar que o pai dele caminhava com ele no terraço e dizia: filho meu, busque a sabedoria. Então vemos um pai trazendo instrução para o filho diante de um grande desafio. O verso 1 ao verso 9 do capítulo 2, nós encontramos Davi dando as suas últimas instruções a Salomão. E aí ele vai enfatizar a importância de Salomão seguir os mandamentos de Deus e lidar com certos indivíduos com base em suas ações passadas. Aqui é muito interessante, porque Davi vai dizer, olha, segue os mandamentos do Senhor. Lembrando que você já leu Deuteronômio, e lá em Deuteronômio 17, existe todas as instruções que o rei deveria ter ao subir no trono. Ter uma cópia da lei, meditar nela dia e noite, e Davi está reforçando isso. Mas Davi passa aqui algumas orientações muito importantes, entendeu? Para o seu filho Salomão. E essas orientações, ele vai colocar pessoas que andaram com Davi e aparentemente parecem ser fiéis a Davi. Mas Davi era um homem experiente, com uma história linda que você já leu, uma história que trouxe a ele essa autoridade, mas Davi sabia que Salomão teria dificuldade de liderar essas pessoas, e essas pessoas teriam dificuldade de aceitar a liderança de Davi, de Salomão. Então Salomão ele fala assim, olha, tome cuidado com esses indivíduos, porque ao longo da caminhada deles, ao lado de Davi, eles deram sinais, e as pessoas dão sinais de lealdade ou de deslealdade. O verso 10 ao verso 12 é a morte de Davi, e é registrada, e diz assim, olha, então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Do verso 13, do capítulo 2 ao verso 46, verso 13 ao verso 46, Salomão vai solidificar o reino de Davi. Davi entrega um reino unido, as 12 tribos que Davi uniu, entrega um reino que avançou muito, mas Salomão vai solidificar esse reino. Salomão vai levar esse reino para um patamar ainda maior do que a do seu pai, entendeu? E ele vai solidificar seu reinado, entendeu? Quando ele lida com Adonias, Abiatar, Joabe e Simei. Então você vai ver que Adonias, Abiatar, Joabe e Simei eram pessoas que estavam debaixo da liderança de Davi, mas ao longo do caminho mostraram, apesar de serem pessoas já bem mais velhas, mostraram a deslealdade, e Davi, com muita sabedoria, vai instruir Salomão, entendeu? E aí ele vai seguir, Salomão vai seguir, isso aqui é importantíssimo, você que está lendo o capítulo 2, Salomão vai seguir as orientações do seu pai Davi. Nós estamos vivendo uma geração onde a geração não tem ouvido pai e mãe, e por isso tem tido tanta dificuldade em avançar e prosperar. Vamos para o capítulo 3, para a gente terminar esse momento nosso. Aqui nós vamos ver Salomão pedindo sabedoria a Deus. Do verso 1 ao verso 4 do capítulo 3, Salomão faz uma aliança com o faraó do Egito,
casando com sua filha e oferecendo sacrifícios a Deus em lugares altos. Aqui nós já começamos a perceber um caminho que Salomão vai trilhar, que vai levar Salomão a uma completa apostasia, um desvio da fé, um abandono da fé que nós vamos ver lá na frente. Ele começa a fazer essa aliança, esses casamentos que são uma aliança, mas a Bíblia vai orientar muito claro que o rei de Israel não deveria ter muitas esposas, para que ele não fosse convencido a seguir os caminhos de outros deuses, e nós vamos ver ele fazendo isso. Do verso 5 ao verso 14, é o momento que Deus aparece para Salomão em um sonho. E ele vai falar com Salomão que ele pode pedir o que quiser. E aí nós vamos ver que Salomão pede sabedoria para governar o reino de Israel. Um adolescente entrando na juventude, porque Salomão não era tão velho assim. Então, alguém que era tão novo, como que ele tem essa perspectiva de pedir a Deus sabedoria? Lá em Provérbios, ele vai nos dizer que o pai dele andava com ele no terraço e dizia assim: filho meu, busque a sabedoria, procure a sabedoria, ame a sabedoria. Então, o fato de Salomão estar pedindo a sabedoria foi porque Davi inculcou na cabeça dele, e é essa expressão bíblica, que pai e mãe devem inculcar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus na cabeça do filho. E quando ele tem a oportunidade, ele vai pedir sabedoria. E o pedido dele, de um jovem, de ter sabedoria para governar o povo, vai agradar a Deus. E aí do verso 15 ao verso 28 do capítulo 3, a sabedoria de Salomão é demonstrada. É demonstrada na resolução do caso de duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. E aí eu quero terminar, não citando aqui 1 Reis 3, mas citando o livro de Tiago, onde Tiago, o meio-irmão de Jesus, vai dizer na sua carta que nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria é boa. A sabedoria desse mundo é diabólica. E Tiago vai dizer que Deus dá livremente sabedoria a todos aqueles que buscam e procuram. Salomão encontrou sabedoria porque ele buscou. Essa oração você precisa fazer, se possível, todos os dias da sua vida. Assim, todos os dias que você lembrar, Deus me dê sabedoria para viver o meu dia, para resolver as minhas questões. Quando você começar a orar dessa maneira, você também vai receber sabedoria, como Salomão recebeu. Deus abençoe sua vida. Começamos mais um livro para a glória de Deus e vamos avançar nessa leitura bíblica. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã para mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.